Nossa equipe ficou com o tema doação. Doação pura e simples, artigo 553. Nessa modalidade, o doador não impõe nenhuma restrição ou encargo ao beneficiário, constituindo o ato uma liberdade plena. Doação onerosa. Aquela que o doador impõe, o donatário, numa incumbência ou dever. Assim, a doação onerosa, por exemplo, quando o autor da liberalidade sujeita o município donatário a construir uma creche ou escola na área urbana doada. O seu cumprimento, em caso de mora, pode ser exigido judicialmente. Doação remuneratória. Doação de agradecimento é aquela que é feita em retribuição em favor a serviços prestados pelo beneficiário, cujo pagamento ou remuneração não pode ser exigida juridicamente, pois nessa modalidade o donatário não tem o dever jurídico de exigir ou cobrar do doador pela prestação de serviço. Porém, o doador sente-se na obrigação moral de remunerá-lo em virtude da prestação de um serviço e que, por algum motivo pessoal, não pôde exigir o pagamento. Exemplo, salva-vidas, prestar socorro à vítima em um acidente. A doação universal, artigo 175 do Código Civil de 1916, artigo 548 do Código Civil 2002, é vedada porque, como leciona a doutrina, mesmo que não possuem herdeiros, não podem doar simplesmente tudo o que tem. O motivo pelo qual o doador sempre deve manter em seu patrimônio bens ou rendas suficientes para a sua subsistência. Hoje vamos falar um pouco sobre cláusula de reversão, que pode ser instituída em doação, que são contratos gratuitos por excelência, nos quais uma das partes transfere bens ou vantagens para o outro patrimônio. A cláusula de reversão deve ter estipulação expressa e está prevista no artigo 547 do Código Civil. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Não prevalece cláusula de reversão em favor do terceiro. A doutrina explica: a doação com cláusula de reversão é um negócio jurídico bilateral sobre condição resolutiva. Portanto, não se realiza a condição, que no caso é o retorno da propriedade ao doador, caso ele sobreviva ao donatário, vise plenamente o negócio jurídico celebrado. Ainda falando sobre cláusula de reversão, a reversão admitida na generalidade dos códigos é uma condição resolutiva. Os bens doados passam desde o momento da tradição ou da transcrição para o domínio do donatário. Verificada a condição, reverte um domínio do doador, resolvendo com a reversão dos direitos reais concedidos pelo donatário. Artigo 547 do Código Civil. O parágrafo único do artigo 547 deixa muito claro também que a cláusula de reversão somente pode ser estabelecida em favor do doador. Jamais em prol de qualquer outra pessoa, que não os proprietários do bem por ocasião da prática da liberalidade. Doação manual do direito civil. A doação é regulada pelos artigos 538 a 564 do Código Civil, Lei número 10.406 de 2002. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, o doador, agindo por determinação própria, liberalidade, transfere gratuitamente do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa, né? O donatário que aceita livremente. Isso está no Código Civil, no artigo 538. Vamos falar agora um pouquinho sobre a doação à entidade futura. Caducará se em 2 anos esta não estiver constituída regularmente no artigo 555 do Código Civil.
A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Nos termos dos artigos 553, 562 e 555 do Código Civil, o donatário se obriga a cumprir os encargos da doação, podendo a doação ser revogada por inexecução dos encargos. Nós estamos concluindo o semestre de Direito Contratual e estamos agora, nesse momento, nossa equipe ficou de apresentar o contrato de doação e nós ficamos com algumas modalidades de doação, que é doação de ascendente e descendente ou de um cônjuge, doação conjuntiva e doação inoficiosa. E vamos apresentar brevemente para vocês. Então, doação de ascendente e descendente de um cônjuge está prescrito no artigo 544 do Código Civil. A doação de ascendente e descendente de cônjuge, a outra é adiantamento de herança, conforme prevê o próprio Código, né? A lei fala adiantamento do que lhe cabe na legítima. E legítima é aquela herança de 50% que não pode ser testada. Então, se um pai doa algo para o filho, quando ele falecer, será deduzido do quinhão hereditário do filho. Este ato no inventário, onde cada herdeiro tem que declarar o que recebeu, se chama colação. Então, os bens devem ser colacionados. Cada herdeiro diz o que recebeu em vida dos decônjuges, quando então foi o doador. Se o herdeiro esconder algum desses bens para levar vantagem na herança, disse que houve sonegação. Então, ele é tido como herdeiro sonegador e esse herdeiro perde direito ao bem e ainda assim é descontado esse valor do quinhão hereditário dele. E a doação conjuntiva, né? Que é prescrito no artigo 551 do Código Civil. É doação realizada a 2 ou mais donatários. Em regra, presume-se a divisão igualitária, porém sem o direito de acrescer, salvo marido e mulher. A princípio, não há direito de acrescer entre os donatários conjuntivos, exceto se tiver como beneficiário o casal, por força de previsão expressa no Código Civil. De modo que, havendo falecimento de uma das partes, a totalidade do bem doado passa a integrar o patrimônio do outro cônjuge, que por direito de acrescer, já mencionado anteriormente, independentemente do regime de bem. E a doação inoficiosa, né, que é previsto no artigo 549 do Código Civil. É aquela que vai além da porção que poderia ser disposta em testamento. Só se pode doar aquilo que se pode testar, quando se tem herdeiros necessários, cônjuges, ascendentes e descendentes. Se tiver uma dessas pessoas aptas a receber por herança, então só se pode testar metade do seu patrimônio, ou seja, 50% do patrimônio, conforme o artigo 1845 do Código Civil. No entanto, há situações em que se pode testar tudo, quando não há herdeiro necessário ou tendo todos renunciado à herança, todos são deserdados ou todos são indignos, conforme o caput do artigo 1857 do Código Civil. Caso seja doado além da metade, tendo herdeiros necessários, então essa é uma doação inoficiosa e essa é uma doação nula. Então, com isso, será possível uma ação declaratória de nulidade. O prazo prescricional que a doutrina vem aplicando é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, a partir do momento que se identificar essa doação inoficiosa. Doação mista. A modalidade de doação que procura beneficiar por meio de um contrato de caráter oneroso decorre da inserção de liberalidade em alguma modalidade diversa de contrato. Um exemplo de doação mista é a doação por mérito no trabalho, ou então destaque acadêmico. Doação em forma de subversão periódica. Trata-se de uma pensão em dinheiro ou em forma de renda, cuja liberalidade termina com a morte do donatário, bem como do doador, não se transferindo benefício para os herdeiros, nem a obrigação de pagar aos herdeiros do doador. Podemos usar como exemplo um tio que paga uma pensão mensal a um sobrinho. Em determinado momento esse tio morre.
Os filhos desse tio não terão a obrigação de continuar pagando a pensão para essa sobrinha. Da mesma maneira, a mãe dessa sobrinha, por exemplo, não pode, se a sobrinha vier a falecer, não pode cobrar do tio a pensão, porque ela não tem direito de receber. Só quem teria seria a sobrinha, enquanto o tio fosse vivo e quisesse continuar dando essa pensão, essa doação em contemplação de casamento futuro. Artigo 546 do Código Civil. Exige que o casamento seja em data futura e que a pessoa que se casará com o donatário seja certa e determinada pessoa. Enquanto o casamento não se realizar, não produz efeito. Caso o casamento não se realize, caduca a liberalidade. Doação irreversível. O doador não pode exigir o bem de volta caso o casamento não dê certo. Nesse caso, na última aula, Wesley deu um exemplo dele como doador, doava uma geladeira para a Érica, donatária, com a condição dela se casar com Kennedy. Se por acaso ela não se casasse com Kennedy, Wesley não teria mais, nesse caso ele não tem mais a obrigação de dar a geladeira a ela, porque a condição imposta para ela ter essa geladeira é ela se casar com Kennedy. Ela se casando com outro, ela perde esse direito. Da revogação por ingratidão. Somente é possível quando se tratar de doação pura e simples, de acordo com o artigo 557, ou seja, sem condição e sem encargo. A revogação tem caráter de sanção, mas uma observação. A ação de revogação ela é personalíssima, ou seja, só quem pode mover essa ação é o doador. Os herdeiros não podem.